Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Deus possa abençoar cada um nesta noite. Muito feliz de encontrar os irmãos mais uma vez. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que está aqui em 2 Reis, capítulo 20. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo 20. Do versículo do 1 ao 11. É uma mensagem muito conhecida pelos irmãos. Creio que você é breve. São meio-dia e 58. Então, acho que eu tenho até meia-noite para poder pregar. Amém? O relógio ele está desorientado. Está igual eu, né? Quando subo aqui, eu fico meio desorientado. Fico nervoso. Não consigo achar as palavras na mente. É assim mesmo, né? Um dia vocês vão estar aqui também, louvando, pregando também, hein? Ó, espero um dia, hein? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela fala sobre o rei Ezequias. Ele adoece. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Naqueles dias, apareceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chamou Ezequias, e chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta, e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus do teu pai Davi: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figo, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adianta-se a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não mais volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acais. Amém? Você pode se assentar glorificando a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado. Ezequias adoece. Vemos aqui uma palavra, né, que é o que nós estamos vivendo, né, um tempo de tanta dificuldade, de tantas enfermidades, né, que até a medicina ela se assusta, né? Passamos por um tempo de Covid, algo que a humanidade não esperava, e foi
assustador, né, para os médicos que trabalham nesta área, né, da medicina, para assim, né, identificar esse vírus, que foi por muito tempo, né, de estudo, ainda estão estudando a respeito desse vírus, e assim por diante. A humanidade a cada dia é surpreendida por vários tipos de enfermidades. E o que mais a gente vê são pessoas perdendo familiares, perdendo, né, pessoas entes queridas, né? E cada dia mais a gente tem enfrentado isso. Mas nada disso é para assustar o cristão. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Porque nós passaríamos por isso. Porque o próprio Senhor disse, né, que viriam guerras, pai contra filho, e por aí vai, doenças, enfermidades. O próprio Senhor deixou isso bem claro. Então, nós, como cristãos, devemos sim estar sempre preparados para essas coisas. Aqui temos um rei tão bem visto pelos olhos de Deus, um rei que assumiu o reinado e ele colocou o reinado em ordem, né? Tirou todos os altares, todos os deuses estranhos e trouxe o povo à adoração ao Deus vivo, ao Deus, né, o soberano Deus. Então esse rei, ele tinha todo o crédito na presença de Deus. Mas a Bíblia fala aqui que esse rei, ele adoece, ele ficou doente, né? E a Bíblia fala também que foi cabo de dias. A Bíblia não relata quanto tempo aquele rei ficou doente, mas ele ficou um bom tempo doente. Imagino eu, aquele rei, né, com toda a sua glória, com toda a sua, né, seu status, bem visto pelo povo, passou um momento difícil de não poder reinar por causa da doença. E ele ficou muito tempo doente. Foi problemas acima de problemas, situações difíceis, dias após dias de enfermidade, dores, sofrimento. Não sei se ele estava numa cama, mas tudo indica que sim. Situações difíceis, irreversíveis. E aquele homem, além de passar por tanta dificuldade, por tanto, tanto choro, tanta lágrima que aquele homem deve ter vivido, né? E não entendendo o porquê que aquilo estava acontecendo na vida dele, ele ainda, dentro desse quadro de tanto sofrimento, ele recebe a visita de um profeta. Esse profeta se chama Isaías, um homem muito bem visto pela sociedade. Isaías é um profeta muito bem respeitado, poderemos dizer assim, diante daquela nação, né? Porque Deus usava muito o profeta, tanto que Deus, para usar aquele homem, Deus purificou os lábios de Isaías, para que ele fosse cumprir a obra do Senhor. Então nós vemos aqui um sofrimento terrível de um homem, e o outro com a missão de levar uma notícia para um rei que no auge da sua carreira estava vivendo uma situação difícil. Querido, eu imagino uma pessoa no leito de tanta dificuldade, e você, como homem e mulher de Deus, que tem esse chamado, recebe um chamado de Deus para levar aquela pessoa que está no leito ali, com tanta dificuldade, um decreto de morte. Imagine esse rei, como ele ficou, como ele se entristeceu ainda mais em saber desta notícia. Aquele homem deve ter entrado em colapso, em desespero. Além da doença, ainda recebeu um decreto de morte. A morte chegou na casa daquele homem. Então, Isaías, quando ele leva aquela notícia de morte, ele também leva a notícia de um tempo para Ezequias.
um tempo para que ele pudesse reconstruir a sua casa, dele colocar a sua casa em ordem. Louvado seja Deus. E esse tempo que ele tinha para poder fazer, para organizar a casa dele, nós não sabemos o tempo, mas nós sabemos o tempo que aquele homem recebe aquela notícia e se vira dentro do seu leito, dentro da sua casa, vira para a parede e começa a clamar ao Senhor, dizer para o Senhor que eu andei em integridade ao Senhor, servi ao Senhor com integridade. É diferente de muitas orações que hoje em dia nós fazemos ao Senhor. Nós geralmente fazemos orações de pedir cura, faça isso, faça aquilo, mas Ezequias ele faz uma oração que até mesmo me surpreende, dizer: Senhor, lembra, Senhor, eu andei em integridade diante dos seus olhos, eu obedeci os seus decretos. Imagine uma oração muito diferente da que nós costumamos fazer. Será que nesse quadro, nessa palavra, será que nós temos a capacidade de fazer esse tipo de oração ao Senhor, de ser um servo de Deus, uma serva do Senhor, e andar em integridade a Deus, servir o Senhor com integridade de coração, andar segundo os seus propósitos? A Bíblia fala que Deus deu os mandamentos para ser seguidos. Se nós obedecemos os mandamentos, as ordenanças de Deus, a Bíblia vai dizer, lá em Deuteronômio, que nossos dias serão prolongados. Então, quando aquele homem, ele se declara ao Senhor, da maneira que ele andava perante ao Senhor, ele estava recebendo das mãos do Senhor um prolongamento da sua vida. Olha qual é a importância de nós andar em integridade ao Senhor. Mas aquele homem recebe aquela palavra de colocar a sua casa em ordem. Talvez a casa daquele homem poderia estar passando por alguma situação. Talvez a casa daquele homem poderia estar em desequilíbrio. Talvez a casa daquele homem precisava da atuação daquele homem. Porque geralmente, quando o homem ele tem uma atividade, ele tem uma responsabilidade, ou ele se dedica mais à responsabilidade que tem, ou ele se dedica mais à sua família. Geralmente o homem, ele se dedica mais com o trabalho, em trazer o pão de cada dia para dentro da sua casa. E geralmente o homem, ele não participa 100% da sua casa, mas ele participa, vamos dizer, 30%. Mas quem lida mais com a casa é a esposa. Então, por ele ter se dedicado mais ao reino, por ele ter se dedicado mais em comandar o reino, proteger o reino, debaixo das mãos de Deus, algo estava acontecendo dentro do seu lar. Por isso, Isaías, quando ele chega, ele dá esse decreto a ele, fala: olha, antes de você morrer, coloca a sua casa em ordem. Antes de você morrer, coloca a sua casa em ordem. Talvez você está aqui nesta noite, você tem um ente querido, ou você está passando por uma situação, e essa situação se repete a cada dia. A cada dia ela se repete na sua vida. E nada de você achar solução. De repente, Deus te colocou numa situação, talvez de enfermidade, para que você se lembre um pouco do Senhor. Deus colocou aquele homem nesta situação para que ele voltasse, pastor, à adoração, para que ele voltasse à oração. Quantos de nós, querido, às vezes deixamos de orar, deixamos de congregar, deixamos de ler a palavra? Quantos de nós abandonamos o primeiro amor? E por isso Deus tem nos apertado, Deus tem nos oprimido a trazer você de volta a orar, aleluia, a trazer você de volta a adorar o Senhor, a trazer você de volta a ler a palavra de Deus. São coisas que estão se perdendo dentro da nossa casa. São coisas que nós
que os nossos filhos já não vê mais o pai, já não vê mais a mãe orando. Talvez as situações estão se complicando dentro de casa, às vezes Deus está permitindo essa enfermidade para que causar em você um despertamento para que se voltar para o Senhor. Aquele homem estava sofrendo há dias com a enfermidade. Mas existia um problema dentro da casa, ele precisava colocar algo em ordem na casa dele. Talvez aquele homem deixou algo dentro de casa acontecer. Talvez aquele homem fez vista grossa pelo que estava acontecendo dentro de casa. Talvez um filho estava se prostituindo. Talvez a esposa se prostituindo. Talvez, naquela época não tinha internet, mas talvez existia algo dentro de casa que ele fazia vista grossa para que não houvesse discussão dentro de casa. Quantas coisas nós deixamos, irmão, fazendo vista grossa por dentro da nossa própria casa. Às vezes você não quer repreender o seu filho porque você está com medo. Se eu repreender, ele vai dar as costas e vai embora. Então a situação está ali dentro e você está fazendo vista grossa. Você está passando a mão na cabeça. Por que é meu filho? Ah, não é porque é minha esposa. É porque é meu marido. Se eu falar, vai dar ruim. E está virando um caos dentro de casa. E você está vendo as coisas acontecer e fica dizendo: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? É porque tem algo dentro de casa que precisa ser resolvido. Enquanto você não resolver esta causa, essa situação, irmão, Deus não vai operar. Foi que Deus falou: olha, você, Ezequias, está debaixo de uma palavra de morte. Talvez essa situação não está passando porque muitas lares estão debaixo de uma palavra de morte, enquanto essa situação não se resolver. Temos que colocar nossa casa em ordem. Quanto tempo você não senta para jantar com o seu filho, com a sua filha? Quanto tempo você não reúne a sua família para orar? Quanto tempo você não corrige o seu filho? Você viu o seu filho fazer pirraça desde pequenininho e foi crescendo. Hoje ele é desobediente, mas a falha foi dos pais. E hoje você está comendo aquilo que você fez vista grossa. Viu as coisas acontecer e não corrigiu. E hoje está se lamentando. O joelho vai doer muito mais no propósito de oração. Porque foi anos que aquilo estava acontecendo e não foi resolvido. Isso, querido, isso está na igreja. Isso está nos ministérios. A situação, tem igreja que o milagre já não acontece mais, o batismo no Espírito Santo não atua mais, porque as coisas estão acontecendo e ninguém resolve, ninguém tem coragem de falar. E Deus vai dando tempo. E as coisas não se resolvem, a enfermidade. Irmão, tem pessoas que estão dentro da igreja, cara, todo o tempo enfermo. Todo o tempo desempregado. Todo o tempo passando necessidade. Porque precisa, querido, organizar a sua casa. Não foi isso que Deus está falando aqui para Ezequias? Ordene a sua casa. Deus falou para Ezequias. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que quando aquele homem ouviu essa palavra, ele virou para a parede e começou a orar. A orar. Deus queria ver aquele homem voltar-se para ele, porque ele consertou tudo que estava no seu reino. Mas o seu coração estava longe de Deus. Eu quero você de volta.
Eu quero ver você quando você subiu o monte para orar. Eu quero ver você quando você vinha para a consagração orar. Eu quero ver quando você ia para o grupo familiar e orava e se derramava na presença de Deus. Eu quero ver você nos dias que você faltava os cultos para atender o seu vizinho, para atender o seu parente. Eu quero ver você voltar a adorar nos cultos. Eu quero ver você se levantar, chorando muitíssimo e dizer: Senhor, Tu és bom. Deus está sentindo esta falta. Deus está sentindo esse carinho por Ele. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ah, Senhor, servi de te lembrar de que andei diante de ti em verdade. Ele estava falando dele mesmo. Mas será que a casa estava? Não adianta eu andar e desamparar os meus. Não adianta eu buscar e deixar os meus para trás. Ele andava em integridade. E a Bíblia vai dizer: com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias. E sucedeu que, pois que, não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta, Isaías. Isaías não tinha virado as costas. Assim que ele virou, ele não saiu do pátio. Mas Deus, quando aquele homem dobrou o seu rosto para a parede, chorou muitíssimo, aleluia. Deus lá dos altos céus ouviu a oração daquele homem, ouviu o clamor daquele homem, e o profeta voltou, aleluia. Volta, Isaías, o mesmo que levou a palavra de morte, agora ele estava levando a palavra de vida. Estava levando a palavra de vida. Louvado seja Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus te colocou nessa situação porque Ele quer falar contigo. Agora está essa onda de amasiado. Crente não quer casar mais. Não quer casar mais. Quer se unir. Que isso? Que isso? Ordene a sua casa. Tem que casar. Talvez dentro dessa enfermidade Deus quer que você se conserte. Não é? Ordene a sua casa. Talvez é dívida. Tem pessoas que fazem tanta dívida, não tem coragem de sentar. Eu sento com a minha esposa e falo: filha, faz as contas, como é que está a nossa dívida? Não, né? A gente senta lá, faz tudinho, bota aqui na geladeira quanto nós estamos devendo. E dentro do orçamento. Ela me liga: amor, posso comprar? Eu falei: não, não pode comprar. Isso é ordenar a casa. Você botar tudo em ordem, para você não andar desesperado. Botar a sua casa em ordem. É jovem virando as costas para Deus, virando homem sexual. É jovem, eu não quero saber disso. Tá bom assim mesmo. A vida lá fora tá boa, né? E seu pai está vendo isso e não fala nada. E as coisas que estão acontecendo lá dentro. Ezequias então voltou a orar, buscar a face do Senhor. E Deus ouviu a oração de Ezequias. A oração, querido, ela tem poder de retroceder a situação. Retrocedeu a decisão de Deus. E Deus foi lá e acrescentou mais 15 anos na vida daquele homem. Glória a Jesus.
A palavra que era de morte foi palavra de vida. Glória a Deus. Aleluia. E aquele homem não duvidou, querido. Tem muita gente que às vezes duvida do que Deus faz. A Bíblia fala aqui que a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão os perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. A sua oração tem poder. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Esses dias, hoje eu estava conversando com um irmão. Vai dar 9 horas. Vou parar. Vai dar 9 horas. E ele estava me dando um testemunho do que aconteceu, de um pastor. Esse pastor, ele foi cometido com enfermidade. E foi para o hospital. Uma irmã da igreja recebeu de Deus uma profecia. Liga lá para o meu servo. Fala com o meu servo. Para que eu coloquei ele naquele lugar, porque eu tenho um propósito com ele naquele hospital. Aleluia. Eu tenho um propósito com ele no hospital. Ligaram para ele. Aí os acompanhantes levaram o celular para ele. A irmã quer falar contigo. Tem um homem aí no hospital que eu quero muito. Deus falando através da irmã. Eu quero muito. Vai lá e fala de mim para ele. Ele falou assim, mas como assim? Vai e fala de mim para ele. Aquele homem na mesma hora levantou da cama que ele estava. Ele podia andar e ir no banheiro. E ele foi passando em porta do hospital, da sala, né? Que estavam enfermos. E ele levantava a mão e começava a orar. Começava a orar dentro do hospital, dentro das salas. Passava para outra sala, orava. Outra sala, orava. Outra sala, orava. Ele ligou para a irmã. Irmã, eu já fiz tudo e não aconteceu nada. Aí ela falou, você ainda está em falta comigo. Ele está aí. Aí ele, mais uma vez, entrou numa sala e começou a orar. Ele viu um homem deitado lá no canto, cheio de aparelho. Ele perguntou, quem é aquele homem? É um médico do hospital. O médico estava doente. É um médico? É. Foi ver o histórico do médico. Aquele médico salvou muitas vidas. E Deus pegou um amor por aquele médico, pelo carinho, pela dedicação que ele tinha na medicina. Vai lá, fala de mim para ele, mas como eu vou falar se ele está entubado? Fala de mim para ele. Ela, pelo telefone. Ele foi lá no canto. Foi lá. Começou a orar pelo aquele homem. Começou a orar pelo aquele homem. Se você estiver me ouvindo, aperte a minha mão. Você aceita Jesus como Salvador? Aquele homem pegou na mão dele assim, apertou 2 vezes. Ele aceitou Jesus como Salvador, aquele médico. Ele ligou para a irmã e falou assim, irmã, eu achei um homem. Ele aceitou Jesus como Salvador, ele apertou minha mão, ele confirmou. A irmã falou assim, você cumpriu a tarefa. Deixa que eu cuido. 2 dias depois, aquele homem morreu. Morreu salvo em Cristo Jesus. Irmã, mas ele morreu. Eu trouxe para mim mesmo.
Eu não queria perder aquele homem. E levou aquele homem para o seio de Deus. Louvado seja Deus. Deus ainda continua fazendo, querido. Deus ainda continua trabalhando. Mas Deus quer ver você voltar ao primeiro amor. Lembra do primeiro amor? Lembra quando você aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Você orava, você cantava, você adorava o Senhor, você não deixava de ler a Bíblia. Deus quer ver você voltar ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, que Ele vai ao encontro das suas necessidades. Aleluia. Glória a Jesus. Para encerrar, não deixe, não pare de orar. Mas eu oro tanto e nada acontece. Não conte o tempo está na mão de Deus. Essa enfermidade que você está, ou quem está me ouvindo, não é para a morte, mas é para a vida. Mas Deus quer você consertar a sua casa, a sua família. A palavra que decretaram para você, que alguém disse que não tem mais jeito, foi desenganado pelos médicos. Mas a última palavra vem do Senhor, aleluia. Deus é o Deus do impossível. Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda transforma, aleluia. Glória a Deus. E Ele está aqui hoje, Ele está aqui hoje para curar, para libertar, para transformar. Mas Ele quer ver você clamar a Ele dia e noite, aleluia. Não deixe essa situação parar você. Talvez você esteja como Paulo e Silas na prisão. Está tudo amarrado. Tá, irmão. Não tem mais jeito, não tem mais saída. Tá, irmão. Tá. Mas sabe o que aqueles homens fizeram? Usaram a maior ferramenta que Deus deu para você. Foi o perfeito louvor nos seus lábios. Quando Paulo e Silas começou a clamar ao Senhor, aleluia, abriu as prisões, o terremoto veio, aleluia, as cadeias se romperam, e ainda ganhou para Jesus ainda o carcereiro. Para terminar, não deixa de orar pelo teu filho. Meu filho não tem mais jeito. Meu filho desbandeou para outro caminho. Não deixe de orar, querido, pelo teu esposo. Não deixe de orar pela tua esposa. Não deixe de orar pelo teu vizinho. Não deixe de orar por esses pedidos de oração. Porque a nossa oração, ela tem poder de mover os céus e a terra em nosso respeito. Aleluia. Não pare de orar. Que Deus está acrescentando vida nesta noite. Deus está limpando, aleluia. Deus está entrando nessa causa contigo para te dar vitória, oh, aleluia. Independente da palavra que você recebeu, essa palavra não é para a morte, mas é para a vida. Deus ainda cura, querido. Deus é o Deus do impossível. Glória a Jesus, aleluia. Você pode ficar de pé nesta noite? A Bíblia fala, acabamos de ler, que Deus viu, pastor, o choro daquele homem. Deus ouviu a oração daquele homem. Se Deus ouviu a oração de Ezequias, Deus não vai ouvir a oração que você faz no teu quarto, no secreto, aleluia. Deus está ali contigo, Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo a situação que você está passando, aleluia. Deus está contemplando essa situação, mas essa situação não é para a morte, é para a vida. Pega essa palavra nesta noite. Assim como Deus fez na vida de Ezequias, vai fazer na minha vida também. Glória a Deus, aleluia. Levante suas mãos assim, ore comigo. Pai, em nome de Jesus. Senhor,
Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Nossa vida, Senhor, está em Tuas mãos. Mas o propósito é do Senhor. O Senhor tem um propósito em cada vida, Senhor. O Senhor conhece, meu Senhor, o choro do Teu filho, o que ele tem passado no leito, o que ele tem enfrentado, Senhor. Talvez para os médicos, Senhor, não tem mais jeito. Talvez para os médicos, Senhor Deus, não tem mais recurso. Pai, em nome de Jesus, mas Tu és o Deus do impossível. Tu és um Deus que pode chegar aonde a medicina não pode alcançar. Tu és um Deus, Senhor Deus, que toca onde o homem não consegue tocar. Pai, em nome de Jesus, com as Tuas mãos santas, com as Tuas mãos poderosas, alcance esta vida nesta noite para curar, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos que todo espírito de enfermidade que bate em retirada saia desta vida. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que os lares, Senhor Deus, possam ser abertos para a Tua presença. Porque uma casa sem a Tua presença não tem valor algum. Não tem, Senhor Deus, paz. Não tem liberdade. Não tem felicidade. Não tem, Senhor Deus, aleluia, amor. Porque Tu és amor, Senhor. Entra nesta casa, faça morada, Senhor Deus. Oh Deus, tira tudo que não provém de Ti. Pai, que esta palavra entre no coração, Pai, do Teu filho. Que o Teu filho tenha coragem de falar, botar, Senhor Deus, as coisas no lugar. Pai, não deixa que esta casa, Senhor Deus, seja construída na areia. Que ela venha cair, Senhor Deus, em nome de Jesus. Oh Pai, fortalece os casamentos, fortalece o laço entre pai e filho. Pai, em nome de Jesus, traga, Senhor Deus, os jovens que estão afastados da Tua presença para a Tua casa, meu Senhor. Em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Ezequias, o Senhor curou aquele homem e 3 dias depois ele estava no templo, Pai. Eu creio que o Senhor está entrando em lares nesta noite, pondo vidas em liberdade. E eu creio que filhos e filhas, maridos, Senhor Deus, esposa, estarão aqui na Tua casa para adorar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, meu Senhor. Eu creio, Senhor Deus, nesta noite, que estarão pessoas aqui neste lugar, ó Deus, dando testemunho do que o Senhor tem feito. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Você pode adorar o Senhor com suas palmas? E obrigado pela oportunidade, Senhor.